A segunda Revolução Industrial começou nos meados do século XIX e durou até a metade do século XX. A principal mudança em relação à primeira é que ela vai acontecer em vários países, como na França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Esse período é carregado de grandes inovações e inúmeras mudanças nas formas de produção. A segunda revolução industrial foi um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da primeira revolução. Aconteceu aproximadamente entre 1850 e durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Envolve uma série de desenvolvimentos na indústria química, do aço, petróleo e elétrica. Quando falamos de segunda revolução industrial, é comum associar a eletrificação de Nikola Tesla, Thomas Edison e George Westinghouse, e com o gerenciamento científico aplicado por Frederick Taylor. Com o fim da Revolução Inglesa e as ideias iluministas que fervilhavam na Europa, vários ideais políticos e econômicos começaram a surgir. Entre eles estava o liberalismo, que consiste em uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômicos, políticos, religiosos e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Outro fator importante para a segunda revolução industrial é proveniente da primeira, que foi o acúmulo de capital. Este trouxe maior avanço para a economia europeia da época. Também, proveniente da primeira revolução industrial, temos a formação de uma nova estrutura econômica, que prevalece em muitos países até hoje, o capitalismo, que é baseado na propriedade privada, nos meios de produção e na mão de obra, visando o lucro. Para podermos entender a relação entre o imperialismo e a segunda revolução industrial, primeiro temos que entender o que é imperialismo. O imperialismo consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural e/ou econômico de uma nação sobre outra. Nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre povos ou nações mais fracas. Podemos citar vários exemplos de práticas imperialistas no decorrer da história, como, por exemplo, o Império Egípcio e o Império Romano. Mas foi durante a Segunda Revolução Industrial que esse modelo foi mudado por economistas alemães, franceses e ingleses, passando a ser o que conhecemos atualmente. Com o grande crescimento da população e dos investimentos nas tecnologias que surgiram na época, as demandas começam a superar o mercado interno e inicia-se um processo de expansão da produção para outras regiões, visando manter os lucros altos. Além da busca de novas áreas para desenvolvimento industrial, as grandes potências tinham outras motivações, como a busca por mercado consumidor, mão de obra barata e matérias-primas, fazendo com que se apresente vários tipos de dominação, como a dominação cultural, de caráter ideológico, visando expandir principalmente o mercado consumidor. Mas houve também formas de dominação mais incisivas, como o estabelecimento de área de influência, protetorados e colônias, que podem ser de enquadramento ou de enraizamento. Apesar de ser bastante lucrativo para as potências europeias, o processo imperialista gerou conflitos com as populações nativas na África e na Ásia, devido à intensa exploração e desrespeito ao território e às etnias que coexistiam na região. No entanto, haviam algumas justificativas europeias para esse expansionismo. A principal delas ficou conhecida como o darwinismo social ou o fardo do homem branco, que, com um forte caráter etnocêntrico, considerava que os europeus, por serem mais evoluídos, tinham um dever moral de civilizar o continente africano e o asiático. Uma coisa que precisamos prestar bastante atenção é que, apesar de ser muito parecidos, imperialismo não é a mesma coisa que colonialismo. O colonialismo foi uma dominação direta, econômica e política.
principalmente sobre territórios americanos, africanos e asiáticos. Ocorreu no século XVI, quando a ideia de acumulação metalista ditava as regras econômicas, havendo uma intervenção direta nas formas de política dos países colonizados. O imperialismo aconteceu durante os séculos XIX e XX, em sociedades industrializadas sobre sociedades agrárias. O imperialismo se caracteriza especialmente por uma dominação econômica, onde os chefes políticos locais conservavam uma parcela do seu poder. Até hoje, podemos perceber esse modelo imperialista presente no nosso dia a dia, claro, de uma forma muito mais sutil. As consequências da segunda revolução industrial. O principal ponto foi o aumento da produção. Graças às novas tecnologias, foi possibilitada uma produção em massa, deixando de produzir apenas para mercados locais e passando a produzir para grandes empresas. Uma outra consequência foi o êxodo rural, que com todo esse avanço tecnológico, muitas famílias tiveram que deixar suas casas no campo para morar nas novas cidades, buscando novas oportunidades de emprego. Porém, com o aumento da população na zona urbana e os avanços tecnológicos, a maioria das empresas optaram por algo moderno, substituindo a mão de obra pelas máquinas. Com isso, os desempregos só aumentavam. Outro ponto é os avanços identificados nos setores de telecomunicação e transporte ampliaram o mercado consumidor e também promoveu o escoamento de bens produzidos. Outro ponto é sobre o crescimento de doenças, que com a superpopulação, muitos lixos ficavam na rua, a céu aberto, e as indústrias poluíam o ar juntamente com os automóveis produzidos naquela época. Com isso, a população ficou muito doente.